Vimos em 2025 que bancos centrais ao redor do mundo nunca compraram tanto ouro e se livraram de títulos da dívida pública americana, fazendo com que o ouro chegasse nas máximas históricas. Mas será que essa história é verdade? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Esse gráfico compartilhado pelo Tavi Costa, né, que acho que foi um dos gráficos mais famosos, ele chamou a atenção de absolutamente todo mundo, porque ele demonstra nessa linha amarela como que os holdings de ouro, ou seja, os estoques de ouro percentual em relação às reservas internacionais em ouro, pela primeira vez passaram o percentual dos treasuries, né, dos bonds americanos como reserva global. E aí, a partir desse gráfico, foi afirmado que agora sim, os bonds americanos não têm mais importância porque os bancos centrais todos estão migrando para o ouro e a partir daí você já tira a conclusão de que tudo está em colapso. Não se quer mais bonds e também não se quer mais o dólar e isso explica por que o ouro chegou nas máximas históricas. Só que aí nós temos dados que provavelmente você não viu em nenhum lugar que explicam uma história bastante diferente. Mas antes de entrar nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre mecânica monetária, como o sistema mundial monetário funciona e como que isso afeta os seus investimentos, eu criei esse Substack, onde você pode ver vídeos como esse diariamente, né, de segunda a sexta-feira, e nos fins de semana eu entro aqui em detalhes para capítulos mais compridos, né, para membros, explicando exatamente todos os mitos e todas as coisas que não aprendemos na faculdade, aqui na Universidade Omnimacro. Eu também publico o portfólio Omnimacro, onde você pode ver os resultados ao vivo, né? Já passamos dos 21% desde o dia 4 de abril, e membros podem acompanhar também exatamente a alocação do portfólio e os movimentos que nós vamos fazendo. Independente de ser positivo ou negativo, a gente compartilha assim mesmo. E pela primeira vez, né, eu estou fazendo aqui uma masterclass também no Substack, totalmente gratuita, para falar sobre todo o sistema global feito pela China e pelos Estados Unidos e o choque desses dois sistemas monetários. Aqui a gente vai entrar nos detalhes de todos os movimentos que a China está fazendo e também todos os movimentos que os Estados Unidos estão fazendo para que você possa tirar a sua própria conclusão. E eu vou tentar entrar nos grandes detalhes ali, então não perca, vai ser no dia 5 de novembro, às 20 horas, horário de Brasília. Evento totalmente gratuito. Todos os links da descrição abaixo, seja para o portfólio, para a Masterclass e também o acesso ao Substack. Então, vamos lá. Esse gráfico, ele chamou muita atenção, mas ele é um percentual. E a gente precisa entender a seguinte coisa, partiu-se do princípio aqui que os bancos centrais começaram a largar de mão dos bonds americanos, eles foram vendidos e imediatamente convertidos para ouro, porque você não acredita mais em um cenário onde o dólar tem a dominância, né? Onde o dólar é a moeda dominante, ou os bonds são usados como um ativo neutro global para você ter a manutenção do seu poder de compra ou para fazer a sua própria política monetária, né? Que é como funciona o sistema euro-dólar. Só que aí, agora a gente precisa tirar um pouquinho da lente aqui, tirar o zoom e voltar um pouco à realidade. Então, o gráfico do ouro, de fato, ele reagiu extremamente, né? Foi essa grande subida que chegou até quase aos $4.400 por onça. Tivemos agora uma correção saudável, na minha opinião, porque realmente estava indo de uma forma simplesmente insana, e agora já está visando uma nova recuperação, voltando ali para os $4.000 e meio que se estabilizando. Com certeza, isso deve ir para cima nos próximos anos, só que agora vem a grande questão. Quem fez essas compras? E aí que é interessante como que gráficos conseguem criar uma situação ou outra, dependendo de como você interpreta. Esse é mais um gráfico que sugere que os bancos centrais tenham feito isso. Isso também foi bastante compartilhado, mostrando aqui nessa linha preta, mostrando a participação do ouro nas reservas de 62 bancos centrais de países emergentes, né, principalmente. E aí você vê como que isso foi subindo. Ao mesmo tempo, a linha azul mostrando ali o gráfico, né, logarítmico do preço do ouro também. E aí você vê como os dois estão bem relacionados. Ou seja, quando eu olho esse gráfico, automaticamente
você precisa chegar à conclusão de que, se o preço subiu dessa forma e o percentual da participação do ouro nesses bancos centrais também aumentou, com certeza foi devido à compra desses bancos centrais. Só que é aí que vem o grande problema da questão, porque o ouro subiu de preço. Então, como é que você faz a medição do que se tem no estoque se o ouro sobe? E você faz a medição do estoque em dólares, com certeza o percentual vai aumentar. Só que, apesar de você ter essa correlação, você não consegue criar uma causalidade, porque mesmo que você não tenha uma alteração no volume, o preço subindo faz com que esse percentual também suba. Então você tem o fator do preço e o fator do volume. E aí você precisa começar a tentar separar os dois. É isso que nós vamos fazer agora. Inclusive foi mostrado pelo Robin Brooks. Aqui agora já é uma mudança das reservas, né, uma alteração seja para cima ou para baixo, das reservas dos bancos centrais nesses mesmos 62 países, só que agora somente em volume. E quando você dá uma olhada nesse gráfico, peraí, não temos mais o crescimento exponencial, aquele crescimento que nós vimos, que era totalmente relacionado ao preço, você não vê nenhum tipo de correlação muito específica. Você vê ali subidas, quedas, uma queda a partir de 22, etc. Subiu ali em 24, mas teve uma outra queda agora, até maio de 2025. Então você não tem necessariamente uma grande correlação ali. E isso aqui é puramente o volume, desconsiderando completamente o preço. Agora vem o melhor de todos, né? Que foi até transmitido aqui pelo próprio Brian Johnson. Dá uma olhada. Essas três linhas são interessantes. Você vê a mudança, o gráfico azul mostra aqui, né, o percentual das reservas, do que o ouro representa todas as reservas no FX Reserves, né, das reservas dos países, né, principalmente ali dos bancos centrais. E você vê essa subida. Agora, olha como a linha vermelha ela tem exatamente o mesmo tipo de proporção, né, uma proporção percentual, só que partindo do princípio que não tenha nenhuma mudança no volume de ouro ao longo do tempo. É como se você mantivesse a mesma quantidade de ouro e só tentasse enxergar qual que é a influência do preço na mudança desse percentual da participação do ouro. E olha que correlação incrível, literalmente. Você vê aqui, apesar de um pouco distante, um pouco mais para baixo, você vê uma correlação extrema, né? Os dois estão praticamente paralelos e subindo, certo? Então você vê ali uma grande correlação, um grande peso do preço do ouro sendo essa própria movimentação. Agora, e se você for para o outro lado do espectro, se você quiser olhar somente o ouro em si, né, sem a mudança de preço, vamos falar somente de volume, é exatamente essa linha amarela embaixo. Então ele mostra até ele mostra assim que nós estamos literalmente parados, né? Você pode ter uma mudança, mas não é nada significativo. Ou seja, você tem uma grande. A gente caiu nessa de que tudo isso foi baseado em compras dos bancos centrais. Agora, de quem veio exatamente as compras? Bom, o Robin Brooks, por exemplo, na teoria dele, foi o varejo, o retail. Pode ter sido também os próprios hedge funds, os ETFs, que agora descobriram, porque eles não tinham alocação em ouro, começaram a ver, né, todos esses tweets falando que o ouro performou melhor do que a SP500 nos últimos 25 anos e 39% dos hedge funds não tem nenhuma exposição a ouro. E como o ouro é bastante inelástico, né, ele é difícil você ter assim, um aumento, né, de produção tão rápido assim, baseado na demanda. Qualquer mudança na demanda pode criar uma explosão maior no ouro. Então, isso pode ser parte da explicação. E também tem a parte do próprio varejo mesmo. Você viu filas de pessoas, obviamente, chegando na parte mais crucial, né? Provavelmente no topo, geralmente é um excelente sinal de topo, daquelas filas extraordinárias das pessoas indo para as lojas, na Austrália, etc. Até fiz uma piada no Twitter que acabou viralizando, né? Mostrando aí, falando como as pessoas
Eu nem sei se eu tenho esse tweet aqui agora, mas mostrando como as pessoas estão fazendo fila agora para tentar devolver o ouro que eles compraram a 4.400, porque agora ele despencou de preço, né, caindo 8% na semana seguinte, o que é bastante extraordinário você ver esse movimento. Então, você percebe ali que a história não é bem da forma que nos foi contada. E novamente, quando a gente volta a entender como funciona o sistema euro-dólar, etc., e volta na famosa narrativa do dólar, né, o enfraquecimento crônico do dólar, porque todo mundo falou sobre o famoso debasement trade, ou seja, o dólar agora ninguém acredita mais em dólar, então tá todo mundo indo pro ouro. Na verdade, o ouro é a nova moeda mundial, porque ninguém mais quer saber disso. Quantas vezes isso não foi repetido? E é aí que vem uma narrativa, ela cria um reforço cada vez maior, e aí você tem um movimento de pessoas comprando cada vez mais, e porque o preço do ouro subiu, com certeza isso é verdade, porque mais pessoas compraram ouro, porque todo mundo acredita que o sistema entrou em colapso, e assim você acaba criando mini bolhas, mesmo em um ativo extremamente saudável e consolidado durante milênios, como é o ouro, né? O ouro faz parte de qualquer portfólio, inclusive nós mesmos temos, né, no nosso portfólio o próprio ouro. Só que dá uma olhada, o dólar está contando uma história um pouquinho diferente agora. Pode até ele ter até uma correlação negativa em relação ao que acontece com o ouro, porque agora o DXY está começando a incomodar. Nesse exato momento ele já subiu aqui, passou dos 99,5 e está muito mais próximo dos famosos 100 do que dos 96 que nós tínhamos em julho. Então, confirmando aqui, começando a confirmar uma certa reversão. E isso não é uma boa notícia para absolutamente ninguém, nem para os Estados Unidos, porque isso começa a mostrar que o dólar ficando mais caro faz com que a maioria dos países tenha uma série de problemas para arcar com as dívidas já pré-contraídas nesse absurdo momento de expansão e alavancagem que aconteceu, principalmente durante toda aquela narrativa do Liberation Day, do Trump, etc. Ele quebrou completamente a confiança no dólar, no sistema. É importante a gente voltar, agora que as coisas se acalmaram, para você poder ver o absurdo da influência de narrativas em relação a trades que são feitos, inclusive em mesas, né, de bilhões de dólares que são feitos baseados nisso, e todo mundo continua falando desse debasement trade, né? A moeda está perdendo valor, então você tem que ir somente para ativos. Eu concordo com você que toda moeda fiat está perdendo valor, o seu poder de compra não pode ficar no dólar, porque o dólar não é um ativo, o dólar é uma moeda, certo? Então o sistema foi feito para isso, porque ele é baseado em crédito. Agora, essa questão de você criar uma tensão tão grande nisso, e você já cria aquela iminência na sua cabeça de que se tá todo mundo fazendo isso é porque o colapso do sistema é absolutamente iminente, e você acaba perdendo dinheiro, né, se você não consegue se acalmar e respirar enquanto você percebe que a coisa não é bem assim, e para isso você precisa entender de mecânica monetária, e é exatamente esse o objetivo desse podcast. Agora, mais ainda, até gostei desse tipo de análise aqui de mais longo prazo em relação ao DXY, e isso aqui é bastante preocupante. Se você tem um debasement trade, você precisa partir do princípio que o dólar está perdendo valor em relação a todas as outras moedas do mundo, né? Cada vez mais rápido. Se você tem tanto medo assim do dólar, e ele é o maior centro de preocupação, significa que você acredita nas outras moedas que não são o dólar, talvez como outras moedas como o franco suíço, alguns estão indo para a Suécia, né, o Kronen, países mais responsáveis, mas dá uma olhada nisso aqui. E isso mostra como o dólar não é a moeda dos Estados Unidos, mas é a moeda do mundo inteiro. E é importante você reconhecer isso, porque isso aqui te dá uma boa noção de que nós estamos, ao longo dos anos, diante de um movimento de subida do dólar. Mesmo, então, você percebe aqui, ele mostra claramente aquele famoso movimento da bola de vôlei que você afunda na água. Então você acaba fazendo o dólar ficar mais fraco, só que isso é artificial, baseado no movimento de expansão do dólar em crédito. Então você está criando uma demanda futura maior, porque toda dívida adquirida em dólares, ela precisa ser paga de volta com juros. Então você vai ter que servir essa dívida, e no momento que você não consegue servir essa dívida, pagar o que você tem existente, não consegue obter esses dólares, você tenta ir para Ripple, paga mais caro, tenta arranjar de outro lugar,
aí na pior das hipóteses você é obrigado a vender os seus ativos como ouro, como Bitcoin, como SP500, porque você precisa dos dólares para poder fazer a circulação. E aí chega um momento que ele volta para cima. Então, se você vê todas as partes circuladas aqui em verde, elas são esses fundos feitos pelo dólar, né, pelo DXY em relação às outras moedas. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, esse fundo vem sendo cada vez mais alto e talvez estejamos em mais um fundo. Então, se isso se confirmar, de fato começa a ser um problema para as outras pessoas. Isso é claramente um problema de liquidez no sistema euro-dólar que está chamando, inclusive, a atenção do Fed, tanto que a reunião de ontem do Fed ela foi muito menos voltada, de anteontem, na verdade, né, que é quando você vai assistir esse vídeo, ela foi muito menos voltada para inflação, para desemprego, e ficou falando sobre o mercado interbancário de crédito, de Ripple, porque é isso que define a liquidez do mundo. Então, para você ver como que é fácil você criar uma narrativa de que todo mundo abandonou o sistema, que agora todo mundo está no ouro, e agora o que não tem mais essa importância, então não estamos mais próximos ainda do que estávamos antes de um colapso iminente, e aí que você acalma e percebe que, na verdade, tudo não passa de uma grande narrativa. Então, nosso objetivo é sempre se acalmar diante da próxima, porque nunca vai acabar, você sempre vai ter a próxima e a próxima narrativa, e como sempre, né, as cenas dos próximos capítulos que fazem com que alguns fiquem pegos pela emoção e os outros vão enxergar mais pelo longo prazo.